Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos reunidos aqui para iniciarmos mais um projeto aqui da nossa igreja, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que usou de todos os meios para poder alcançar os seus ouvintes, principalmente com a palavra de ensino. Jesus ensinou na sinagoga, Jesus ensinou de cima de um barco, utilizando a água, o espelho da água para a propagação do som. Jesus ensinou com os repetidores naquele tempo para poder alcançar o máximo da multidão, e Jesus foi assim e é o nosso mestre por excelência. Nós propusemos, a exemplo do que tem acontecido no mundo nos dias atuais, usar de uma forma híbrida, tanto da forma presencial, tendo em vista esses tempos de pandemia, como também utilizando as redes sociais, utilizando as palestras gravadas para serem transmitidas, para tentar alcançar o máximo da nossa membrazia. Eu tenho certeza que Deus ele estará conosco no meio dessa jornada. Vamos iniciar hoje uma jornada pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Entendo que nós estamos num tempo que nós não precisamos sair para comprar nada no mercado que tem se apresentado para que haja crescimento em nossas igrejas. Na verdade, nós temos que fazer uma viagem na nossa história, nos nossos fundamentos, lá na doutrina dos apóstolos, para que nós possamos ter êxito naquilo que Deus confiou sobre as nossas mãos. Espero que você possa nos acompanhar. Estaremos aqui durante algumas semanas, falando com muita tranquilidade, com muita calma. Hoje acredito que nós ficaremos apenas na introdução, mas que Deus possa alcançar o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, na Tua presença estamos, Senhor, nesta noite, Pai, em total dependência Tua, e te pedimos, Senhor, que no decorrer desta jornada, assim como nós vimos ser registrado no livro dos Atos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ele possa nos conduzir, nos inspirar, abrir o nosso entendimento, Senhor. Leva cativo todo pensamento à Tua obediência e nos abençoa segundo a Tua boa vontade, Senhor, nos preparando para toda boa obra e nos aperfeiçoando e amadurecendo, Senhor, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, Pai, na plenitude de Cristo, como diz a Tua palavra. Continua conosco, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus no livro dos Atos, capítulo 1 e versículo 1, falando sobre a introdução acerca desse livro tão importante do Novo Testamento. Nos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Meus irmãos, nessa introdução acerca desse estudo, nós entendemos que o livro de Atos é como se fosse uma dobradiça do Novo Testamento. Quando fecha os evangelhos, abre também as epístolas. Inclusive, nós percebemos muitos estudiosos da Bíblia falando acerca deste livro. Por exemplo, William Barclay, considerado um dos mais importantes livros do Novo Testamento. Calvino chamou de um grande tesouro. Martin Lloyd Jones falou que seria o mais lírico dos livros. Ou seja, o livro de Atos, sendo o livro histórico do Novo Testamento, narra a fundação e a propagação da igreja. E para nós entendermos esse elo de ligação entre os evangelhos e as epístolas, se faz necessário entendermos o que aconteceu historicamente como registro no livro dos Atos dos Apóstolos. Na verdade, o livro dos Atos
é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. E o objetivo de Lucas, em sua dupla obra, fora justamente oferecer um relato coordenado, organizado e com propósito de quê? Justamente da história de Jesus e da história da igreja primitiva. O que ele explica nessa obra dupla? Primeiro, ele explica como as boas novas começaram a se espalhar de uma forma tão tremenda que chegou a abranger a todo mundo. E o segundo volume trata de tudo que Jesus continuou a fazer através dos apóstolos por intermédio do Espírito Santo de Deus. Vai ser comum nós observarmos aqui no livro dos Atos a expressão pareceu bem a nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo comissiona, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo toma a vanguarda nas decisões da igreja. Muitos outros homens de Deus falaram acerca deste livro. Davi Stern sugere que o segundo livro, Atos dos Apóstolos, ou Atos, conforme queiram, porque muitos chamam de outros títulos, como Atos do Espírito Santo, não é? Como é o segundo livro, sendo Lucas parte 2. Matthew Henry diz que as promessas feitas nos evangelhos têm o seu pleno cumprimento no livro dos Atos. Como exemplo, nos evangelhos, no capítulo 28 de Mateus, nós vemos a grande comissão. Já no livro dos Atos, nós vemos o cumprimento da grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por exemplo, nos evangelhos, nós vemos poderes sendo delegados à igreja, sendo delegado aos apóstolos. O próprio Senhor Jesus disse, eis que eu vos dou poder. E nós vemos no livro dos Atos sendo implantado, sendo utilizado essa autoridade e esse poder que, na verdade, emanava do nome de Jesus. Essa autoridade que emanava do nome de Jesus. Daí nós vemos vários milagres sendo realizados. O livro de Atos, irmãos, verdadeiramente traz uma dinâmica acerca da consequência do propósito de Cristo e das promessas feitas nos evangelhos. Meyer Pillman, grande escritor e expositor das Escrituras, nos diz o seguinte: nós poderíamos sintetizar o livro de Atos em 3 palavras. A primeira, ascensão. A segunda, descida. E a terceira, expansão. Por quê? A ascensão. O capítulo 1 narra a ascensão de Jesus Cristo, quando ele começa a dar as últimas orientações aos seus discípulos e, de repente, ele começa a ser assunto aos céus e foi ocultado por uma nuvem até que os anjos da sua parte falaram que os discípulos não deveriam ficar atônitos com aquilo que estava acontecendo. Por quê? Aquele mesmo Jesus que tinha feito promessas, aquele mesmo Jesus que tinha andado e ensinado entre eles, um dia voltaria para buscá-los. Segundo, descida, fala da descida do Espírito Santo. No capítulo 2, nós vemos ali a profusão, a efusão do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja e capacitando a igreja de uma forma intrépida a pregar o Evangelho. E por último, expansão. Porque narra essa expansão da igreja, nós vamos ver, por exemplo, aqui no livro de Atos, o Evangelho saindo dos braços do judaísmo e sendo pregado desimpedidamente, segundo o último versículo no capítulo 28. Nós vamos ver o Evangelho saindo de Jerusalém, sendo pregado em Samaria, em Judéia e alcançando até os confins da terra daquela época. Ou seja, houve também uma propagação e uma expansão do Evangelho. Meus irmãos, nós queremos destacar aqui, já nessa introdução, 3 verdades importantes sobre a mensagem de Atos. A primeira verdade, em primeiro lugar, é a importância da sua mensagem. Atos faz uma ponte, uma conexão com aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar
e o que ele continuou a fazer através dos seus discípulos. E o interessante é que ele não coloca no centro do palco os apóstolos, mas o centro é o próprio Senhor Jesus. O livro de Atos vai mostrar um cristocentrismo. O Espírito Santo, através dos apóstolos, os inspirando a tornar Jesus o único assunto da igreja. É muito importante nós falarmos isso num tempo em que, às vezes, nós podemos pensar que alguma coisa se faz por causa da nossa própria capacidade. E nós precisamos mais do que nunca entender que homens de Deus são apenas instrumentos daquilo que Deus tem a realizar. O poder que transforma vidas não vem do homem, mas de Deus. Não vem da terra, mas vem do céu. Não vem de dentro, como alguns, através de um evangelho quase que num tom de autoajuda, estão dizendo, mas vem do alto. Estavam todos aguardando alguma coisa que vinha do alto. Na verdade, não é autoajuda, mas ajuda do alto, vem de cima. Eu tendo a concordar com Guilherme Orr, quando ele disse que o tema central de Atos é ainda Cristo. Mas agora é o Cristo ressuscitado, vivo, que dá poder e que desafia agora todos os seus seguidores a irem por todo o mundo difundindo essa linda história do amor de Deus. Atos, meus irmãos, não é apenas uma ponte que liga a vida de Cristo com o Cristo vivo ensinado nas epístolas, mas também, de uma forma muito importante, é uma ponte que liga o judaísmo com o cristianismo. Uma certa feita, aprendendo acerca da lei e da graça, aprendendo acerca do judaísmo e do cristianismo, um professor na sala de aula deu o seguinte exemplo, nos falando acerca do bondinho que tem lá no Pão de Açúcar. Todos nós sabemos que existem duas seções. Algumas pessoas preferem pegar o primeiro bondinho chamado lei e ficar apenas na primeira montanha. Apenas elas ficaram na lei. Outras resolvem fazer a segunda viagem, que é a viagem da graça, daqueles que decidiram viver pela graça. Na verdade, esse cristocentrismo do livro de Atos e a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo é totalmente orquestrada pelo Espírito Santo de Deus e nós vemos isso no teor da mensagem dos apóstolos. Em segundo lugar, nós vemos que o livro de Atos é importante por causa da necessidade da sua mensagem. O livro de Atos, irmãos, é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. E é muito bom nós pararmos um pouco aqui para falar sobre isso, pois estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão com uma busca desenfreada pelo crescimento, onde o pragmatismo, aquilo que dá certo, tem muito mais força do que você fazer as coisas que são verdadeiramente certas. Onde que o sucesso de um líder ou de um pastor ou de alguém é medido pela quantidade de pessoas ou do crescimento numérico que ele está cuidando. E o que tem acontecido? Muitas pessoas têm se perdido nessa corrida. A mensagem do livro de Atos, irmãos, é um manual sobre o crescimento saudável de uma igreja. Eu tenho visto muitos amigos, conhecidos de ministério, às vezes se perder por este caminho. Porque existem duas coisas que nós precisamos evitar quando nós lemos aqui o livro de Atos para poder aprender. A primeira é a numerolatria. Quando nós idolatramos os números, e eu não estou dizendo aqui que a igreja que tem Deus não pode ter um crescimento, mas eu não posso idolatrar os números dela, já que números muitas vezes não dizem muitas coisas. O número de uma igreja pode falar acerca de um inchaço e não de um crescimento saudável. Mas o outro extremo também é a numerofobia. Alguns líderes que têm medo do crescimento acham que com o crescimento perderá a qualidade. Nós podemos ter quantidade e qualidade. E isso é muito interessante porque Rick Warren tem uma frase que eu trago como um dos lemas da minha vida.
A igreja foi plantada potencialmente para crescer. Basta nós não atrapalharmos o Espírito Santo. A preocupação de um pastor, de um líder, não é com os números, mas é em fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos da melhor maneira possível para que haja qualidade, para que haja saúde. Porque havendo saúde no rebanho, havendo saúde no grupo no lar, havendo saúde no departamento, os números acontecerão, assim como uma árvore não faz força para poder gerar o seu fruto. Basta ela estar plantada numa terra boa, que forneça para ela espaço e nutrientes para que ela possa dar frutos espontaneamente. Eu quero, no meio desta mensagem, desse estudo bíblico nesta noite, ministrar sobre você que está ao alcance desse vídeo. Deus tem preparado um tempo de crescimento sobre a sua igreja, sobre o departamento que você está, sobre aquilo que você colocou a mão no seu trabalho. Mas, ei, não se preocupe primariamente apenas com os números. Faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos da melhor maneira possível. Deixa Deus dar o crescimento àquilo que Ele colocou nas tuas mãos. No afã do numerolatria, eu tenho visto muitos líderes errar a mão. Inclusive cedendo, muitas das vezes, à tentação de pregar apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu vejo muitas pessoas cedendo a essa tentação e barateando o Evangelho, né? Eu vejo muitas pessoas barateando e apenas pregando um Evangelho que não traz confronto, rebaixando os padrões da palavra de Deus, porque a sua preocupação é apenas com o número. Coloque isso no teu coração. Uma igreja, um grupo, um trabalho, um ministério, aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, se for saudável, cresce naturalmente. Eu tendo a dizer nesta noite, e nesse momento, John Stott está correto ao dizer que o livro de Atos trata de importantes questões para a nossa igreja, para a igreja contemporânea. Veja isso. É tratado aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos tanta divergência hoje dos cessacionistas, daqueles que entendem que os dons do Espírito Santo foram apenas para a era apostólica, e os pentecostais, né, que acreditam que não se cessaram, que os dons do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, são verdade para os nossos dias. O livro de Atos trata dessa temática, dos dons espirituais, dos sinais e dos milagres. O livro de Atos trata também um assunto muito contemporâneo, a comunhão econômica da primeira comunidade cristã em Jerusalém, como deveria ser tratada a comunhão entre os irmãos, a koinonia. Trata também da disciplina na igreja, coisa muito importante, né? Já que nós vemos o pêndulo da história muitas vezes querendo ficar nos extremos. Nós vivíamos num tempo em que se dava muita ênfase aos costumes e deixávamos de lado o relacionamento. Por outro lado, às vezes o pêndulo passa por outro lado e tende a dar mais prioridade ao relacionamento, deixando de lado a doutrina, o costume, as normas, a maneira de se diferenciar do mundo. E eu gosto muito do equilíbrio. O livro de Atos nos mostra acerca deste equilíbrio. Nós vemos que o primeiro assunto a ser tratado num concílio da igreja, está lá em Atos capítulo 15, que fala sobre o concílio de Jerusalém. O primeiro concílio tratou justamente sobre usos e costumes. Nós vemos a importância e a relevância do tema naquela época e de um tema em nossos dias. Nós vemos sobre a diversidade de ministérios na igreja. Eu estou aqui amplificando para os irmãos entenderem a importância desse livro. Fala sobre o preconceito racial, já que existia um certo exclusivismo por parte dos judeus, até mesmo com relação ao Espírito Santo. Vários apóstolos precisaram, inclusive Pedro, falar acerca do que Deus estava fazendo e derramando o Espírito Santo também com relação aos gentios. Por quê? Estava sendo quebrado ali os preconceitos daquela época. Fala também sobre princípios missionários, irmãos.
Se tem um livro que nos ensina acerca de missões pelo Espírito Santo, é o livro dos Atos dos Apóstolos. E de uma forma muito linda ali, tantos outros assuntos, a igreja e o Estado, fala sobre a providência divina e também fala sobre organização e procedimentos eclesiásticos. É um livro que nenhum de nós poderia deixar de ler, já que nós conhecemos às vezes tão pouco da nossa história, tão pouco de onde começou a nossa igreja. Em terceiro lugar, nós vemos a importância desse livro por causa da urgência da sua mensagem. Que mensagem linda! Nós vamos ver o apóstolo Paulo testemunhando da sua conversão diversas vezes, da mesma maneira. Nós vamos ver Pedro e João diante do Sinédrio sendo tentados a baratear a fé, a abandonar os princípios da sua experiência e dizendo: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, ou seja, a importância da sua mensagem em nos transmitir que o que a igreja odierna precisa não é, de forma nenhuma, buscar novidades no mercado da fé. Por vezes nós nos reunimos com os líderes e perguntamos para eles o que nós precisamos para a nossa igreja. Eu sei que nós podemos ter muitas ideias para tentar contextualizar, como nós estamos fazendo aqui, usando um meio moderno para alcançar pessoas. Mas a verdade é que nós não estamos precisando buscar novidades no mercado da fé. Por quê? Nós precisamos voltar às origens do cristianismo apostólico. Pois bem, o autor deste livro, o autor do livro de Atos, interessante é que em nenhum momento se diz a respeito de si mesmo, ou o autor fala a respeito de si mesmo na introdução deste livro. Nem mesmo em sua dedicatória pessoal, porque esse livro é escrito e o destinatário é uma pessoa que se chama Teófilo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas a tradição da igreja desde os primórdios diz, desde muito cedo, que não tem dúvidas algumas que o escritor é Lucas. Por quê? Além de ser médico, era um grande historiador e nós vemos a mesma linguagem e o mesmo propósito relatado tanto em Lucas, que seria o primeiro tratado, quanto em Atos, que seria o segundo tratado. É interessante, quando você começa a ler o livro de Atos, você percebe claramente o propósito pelo qual ele foi escrito. Eu sei que em nosso meio tem muita gente partidária que o Espírito Santo ele faz com que a pessoa entre num transe e ele fale aquilo que ele coloca na sua boca naquele momento, e por vezes essa palavra profetizar, que lá no original, no hebraico, quer dizer borbulhar, né? Por vezes o Espírito Santo, e nós que somos pentecostais acreditamos nisso, ele se apossa da tua vida, nós borbulhamos palavras, mas isso não exime de maneira nenhuma um propósito organizado e bem definido. Se tem uma coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho na segunda parte, é que Lucas ele teve um grande propósito, e o propósito dele é muito bem definido. Ele não escreveu aleatoriamente. Ele não acordou pela manhã e fez alguma coisa apenas de improviso. Não, ele era primeiro médico, inclusive ele acompanhou o apóstolo Paulo em várias das suas viagens, muitas histórias narradas aqui e muitas coisas ele vivenciou e escutou do apóstolo Paulo. E ele, além de ser médico, era um grande historiador. Por exemplo, você vai perceber aqui no livro dos Atos dos Apóstolos detalhes náuticos, principalmente no naufrágio do apóstolo Paulo, como o vento que soprou, o nome do vento, detalhes da composição do barco, nomes que já foram escrutinados por alguns estudantes da Bíblia e já foi comprovado que estão terminantemente certos. Nós vamos ver títulos honoríficos de autoridade como procônsul, né? Magistrados e tantos outros nomes que nós vamos ver aqui que se encaixam perfeitamente na narrativa da composição de hierarquia e de títulos daquela época. Ou seja, ele não escreveu apenas de uma forma aleatória, tinha um propósito que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para nós finalizarmos esse take aqui,
nós vamos falar sobre quem é o autor, Lucas, e quem foi o destinatário dessa carta. Eu já falei aqui que era um homem chamado Teófilo. Quem era Teófilo? Segundo a história tradicional, Teófilo era um homem muito influente, um homem da nobreza romana, um homem influente e rico, alguém que possivelmente ocupava um alto posto no governo romano, e tudo nos faz crer que era um homem piedoso, um homem de fé. Por quê? O seu nome significava aquele que ama a Deus. E aí, nós vemos Lucas escrevendo de uma forma proposital esses dois tratados, essas duas cartas, e fazendo chegar nas mãos justamente de Teófilo, com o propósito de que ele pudesse fazer a defesa de alguns pontos do cristianismo mediante as autoridades daquela época. O interessante é que pouco se sabe acerca de Lucas. Se você quiser anotar aí para nós lermos depois, se a gente puder colocar, Colossenses capítulo 4 e versículo 14, 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 11, assim como também Filemon, no versículo 24, nós vemos que pouco foi falado, apenas 3 citações diretas a ele no Novo Testamento, mas essas referências nos permitem afirmar pelo menos 2 coisas a seu respeito. Como eu disse aqui, primeiro, ele era médico. Segundo, ele era cooperador de Paulo. Aliás, amigo, fiel, pois ele estava junto com Paulo na sua segunda prisão em Roma. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final desse primeiro take, dessa introdução do livro dos Atos. Eu tenho certeza que nós iremos navegar aqui nesse propósito durante algumas semanas. Tenho certeza que Deus tem bênçãos a nos revelar através desse livro, que a chama do Espírito Santo, assim como estava no coração dos apóstolos, possa também arder sobre o nosso coração, que nós possamos voltar a viver dias apostólicos, dias em que os sinais venham seguir a nossa vida, dias em que possamos viver sobre a bandeira de Atos 1:8, que diz: mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Que esse seja um tempo de maranata sobre a nossa vida, mas seja um tempo também de alcançar as almas que ainda não foram alcançadas. Eu gosto muito desse texto de Atos 1:8, porque ele fala tanto em quanto em, tanto em quanto em, ou seja, simultaneamente. Nós podemos pregar o evangelho para o nosso vizinho, no nosso bairro, mas podemos também ser uma igreja que tem um missionário transcultural em uma parte longínqua, por exemplo, da Janela 1040. O evangelho não precisa atingir todo o nosso bairro para poder chegar até em outro lugar, não. O evangelho pode ser pregado simultaneamente e alcançar assim povos de todas as raças, línguas, nações, etnias, e nós possamos cumprir esse propósito que está aqui registrado no livro dos Atos e que nós vemos de uma forma tão brilhante ser cumprida pelos apóstolos. Há 2 domingos atrás, eu estive falando em nossa Santa Ceia aqui em nossa igreja em Jardim América, e nós tratamos justamente sobre isso, que nós devemos correr uma corrida de maratona, que nós devemos correr uma corrida em que nós temos um propósito e objetivos, mas tendo em consideração que algumas pessoas vieram antes de nós, e esses estão como uma tão grande nuvem de testemunhas, só aguardando que nós venhamos cumprir também a nossa parte. Que nós possamos nos inspirar no decorrer desse estudo, nos exemplos de Paulo, que sempre tinha o desejo de chegar aonde o evangelho ainda não tinha sido pregado. Sempre alcançar um coração que não tinha Jesus na sua vida. Que nós possamos ser inspirados aqui pelos exemplos daqueles que colocaram a causa do Mestre, dizendo: eu não tenho nada a minha vida como preciosa, senão de cumprir a carreira que me foi proposta por Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe
a tua família. Deus abençoe o teu ministério, em nome do Senhor Jesus.